Olá pessoal, vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo da disciplina de Piscicultura e hoje nós vamos conversar a respeito das principais características da reprodução dos peixes. É importante lembrar que para um produto ser considerado de origem da piscicultura, é necessário que durante o seu processo de criação ou cultivo haja algum tipo de intervenção humana com o objetivo do aumento da produção. Um exemplo disso é justamente o manejo reprodutivo, que é considerado uma das características mais buscadas aí nas espécies para a produção em piscicultura, porque a possibilidade da reprodução em cativeiro e o desenvolvimento das técnicas de indução contribui para a garantia da continuidade dos ciclos de cultivo e, consequentemente, para o aumento da produção de peixes. A reprodução se refere à função através da qual os seres vivos produzem descendentes, dando continuidade aí à sua espécie. É o processo pelo qual uma espécie se perpetua, transmitindo aos seus descendentes as mudanças ocorridas em seu genoma. Para compreendermos a reprodução em cativeiro dos peixes, é necessário conhecer a biologia reprodutiva da espécie. Os peixes ocupam os mais diversos ambientes aquáticos e o sucesso da sua sobrevivência nesses ambientes se deve principalmente às diferentes estratégias reprodutivas adotadas por esses animais. Estratégia reprodutiva é o conjunto de características que uma espécie deverá manifestar para ter êxito na reprodução, garantindo o equilíbrio populacional. Portanto, é o padrão geral de reprodução mostrado por uma espécie ou por uma população. E isso vai depender da história evolutiva de cada espécie, relacionando características anatômicas e fisiológicas dos animais. Para os peixes de água doce, por exemplo, existem 3 padrões de estratégias reprodutivas. Os estrategistas de equilíbrio, grupo composto por peixes de tamanho corporal grande que apresentam a primeira maturação tardia, desovas repetidas, um longo período de vida e cuidado parental da prole. Nós também temos os estrategistas sazonais, que geralmente são peixes de tamanho corporal intermediário a grande, com fecundidade intermediária a alta e que não exercem os cuidados parentais com a prole. Por fim, temos os estrategistas oportunistas, peixes de pequeno tamanho corporal, com primeira maturação precoce, que apresentam um período de vida curto, desovas repetidas e com pouco ou nenhum cuidado parental. Mas vamos dar uma olhadinha então nessas definições e nesses conceitos fundamentais. Então, a reprodução se refere à função através da qual os seres vivos produzem descendentes, dando continuidade à sua espécie. É o processo pelo qual uma espécie se perpetua, transmitindo os seus descendentes as mudanças ocorridas em seu genoma. Também temos a definição de estratégia reprodutiva. Então, estratégia reprodutiva é o conjunto de características que uma espécie deverá manifestar para ter sucesso na reprodução, de modo a garantir o equilíbrio da população. Ou seja, estratégia reprodutiva é o padrão geral de reprodução mostrado por uma espécie ou população. Mas essas estratégias reprodutivas dos peixes englobam táticas que permitiram a sua adaptação a ambientes, tanto as condições bióticas, como a disponibilidade de alimento e a pressão de predação, quanto as abióticas, como a temperatura, o regime das chuvas, o fotoperíodo, o oxigênio dissolvido e tantos outros parâmetros de qualidade de água que podem influenciar aí nessas táticas reprodutivas. Portanto, as táticas reprodutivas são aquelas características variáveis no padrão em resposta à flutuação do ambiente, como nós trouxemos aqui nesse conceito de Watton. As principais táticas que compõem a estratégia reprodutiva dos peixes estão nesse esquema aqui de Vassoler, que ele mostra o controle hormonal, que desencadeia, todos os eventos aí que vão levar à reprodução dos animais,
o desenvolvimento ovocitário, o sincrônico ou assincrônico entre os animais, a primeira maturação, se vai ser através da idade ou do comprimento do animal, são diferentes táticas também. O tamanho dos ovócitos com relação à fase de desenvolvimento, à fecundidade, tempo de incubação também, o período de eclosão, as áreas de desova preferenciais para esses animais, se serão animais migradores ou não. Então, todas essas são características aí. Eu trouxe esse quadro que mostra as principais diferenças das características reprodutivas entre os peixes migradores e não migradores. Com relação ao ambiente de reprodução, para peixes não migradores, essa reprodução vai ocorrer no próprio ambiente onde os animais vivem. Já para peixes migradores, eles vão precisar fazer um deslocamento do local de alimentação para um outro local de reprodução. Tipos de desova. Nos peixes não migradores, geralmente ela é parcelada e nos migradores ela é total. Fecundidade. Para os peixes não migradores, ela é baixa e podem ocorrer desovas múltiplas ao longo do período reprodutivo, com a liberação de poucos ovos por desova. E com relação aos peixes migradores, a fecundidade será alta, ou seja, um grande número de ovócitos produzidos em uma desova. Com relação ao cuidado parental, então, nós teremos peixes não migradores exercem cuidado parental e peixes migradores não exercem. Com relação aos tipos de ovos, com relação aos ovos desses animais, nós teremos aí nos peixes não migradores a característica é de ovos de tamanho grande, que podem ser ovos adesivos ou não adesivos. E para os peixes migradores, nós teremos o tamanho reduzido dos ovos, então são ovos livres. Com relação à reprodução em cativeiro, peixes não migradores, em geral, não necessitam da indução hormonal, e peixes migradores necessitam de uma indução hormonal. Exemplos das espécies, então, para os não migradores, tucunaré, tilápia, pirarucu, e para os peixes migradores, o tambaqui, dourado, matrinchã. Com relação às estratégias e táticas reprodutivas, a maioria das espécies apresenta sexos separados. E, além disso, a presença de caracteres sexuais secundários, que ficam mais visíveis na época de reprodução. Um exemplo disso é o tucunaré, onde aparece uma protuberância escura entre a cabeça e a nadadeira. O curimbatá é uma espécie que durante a piracema emite alguns sons. E o pirarucu, onde a borda das escamas ficam avermelhadas. Já para algumas espécies, como a tilápia, existe aí o dimorfismo sexual permanente. Então, ela se caracteriza pela diferença de porte entre o macho e a fêmea, bem como pelo formato e o número de orifícios e papilas genitais. Mas nós teremos ainda animais que se mostram sequencialmente hermafroditas e alguns ainda em que os sexos se mostram simultaneamente funcionais. Mas são aí algumas exceções dentro da maioria dos animais, né? E com relação à fecundação e ao desenvolvimento, nós vamos ter animais com fecundação externa e animais com fecundação interna. Algumas espécies, elas liberam os seus gametas no ambiente, ampliando a chance de fecundação por diferentes indivíduos, o que aumenta a diversidade genética e, consequentemente, a chance de sucesso adaptativo da espécie, como ocorre com as espécies utilizadas para a produção. Outros animais realizam a fecundação interna, o que confere aí uma chance de fecundarem a maioria e até muitas vezes a totalidade dos ovos produzidos. Mas com isso eles acabam perdendo a possibilidade de ter aí uma mistura de material genético nessa prole. Na maioria dos teleósteos, o desenvolvimento gonadal ele é cíclico e sazonal. Ao longo de cada ciclo reprodutivo, a renovação das células germinativas,
a sua diferenciação, o desenvolvimento, a maturação e a liberação resultam em alterações gonadais que caracterizam diferentes fases reprodutivas. Os estágios de desenvolvimento ovocitário e da espermiogênese são baseados na caracterização das fases reprodutivas, bem como ao aspecto da gônada em si. Na maioria das espécies tropicais, os ovários e os testículos são órgãos pares, alongados, fusiformes e globosos, e estão localizados na porção dorsal da cavidade celomática, um de cada lado da bexiga natatória e dorsalmente ao tubo digestivo. Cada uma das gônadas prolonga-se no sentido crânio-caudal, fundindo-se em um oviduto único, terminando na papila urogenital, por onde os óvulos alcançam o meio externo, localizada caudalmente à abertura anal. O ciclo reprodutivo dos peixes é acompanhado por modificações que são observadas nas gônadas. Esse ciclo pode passar por alguns estágios, que pode ser imaturo, repouso, maturação inicial, maturação final, regressão e esgotado, ou a fase de esgotamento. Então, qual é a importância da reprodução de peixes para a aquicultura? Ela é uma capacidade de perpetuação das espécies e uma garantia também que o produtor vai ter de ter esse produto ou de ter esses insumos, ou esses animais para um próximo ciclo de cultivo. Então, vai produzir larvas para a criação ou vai ter aí animais para terminação ou para a formação de novos plantéis de reprodutores. Então, a finalidade da reprodução será variada, mas o importante é essa capacidade de perpetuação. Ou seja, a garantia de que você terá os animais para um próximo ciclo de cultivo.